Fala, seus mal diagramados. O Brasil em 2023 não dá um segundo de paz para ninguém. A cada 3 notícias, uma envolve golpinho, a outra feminicídio e a terceira envolve racismo. E quando flagrado, o racista vai alegar que misturou tarja preta com Campari ou teve um mal súbito na tentativa de justificar o seu preconceito. Aí você vai lá, liga a TV e já fica ainda mais puto com os ataques racistas sofridos por Vini Júnior em campo, na Espanha. Dá uma desligada e vai para o YouTube. E já aparece um senador misturando Etiópia, zoofilia e burrice apenas para desqualificar a luta antirracista do Vini Júnior. E pior, ainda tentou usar o salgadinho como escudo, o que não deu muito certo, porque desmascaramos aqui no canal que Magno Malta mentiu quando disse que era amigo do pagodeiro. Eu sou amigo do Hélio Negrão, meus melhores amigos são negros. Eu sou amigo de Luiz Carlos do Raça Negra, de Salgadinho, de todo mundo. Você viu que o Magno Malta foi lá na Jovem Pan e falou que é teu amigo e que não tem como ele... Meu amigo é o Como se já não bastasse tudo isso, presenciamos ainda um dos mais caricatos e perigosos deputados bolsonaristas fazendo elogios públicos ao avô que não era nazista, mas era do exército nazista e lutou contra os inimigos dos nazistas na Segunda Guerra. É o famoso caso de não me chamem de água, meu nome verdadeiro é H2O. Tudo bem, a gente pode mudar o nome. Por mais que todos esses personagens pareçam pertencer a mundos completamente distintos, o fascismo tropical do cosplay de ZZ Top do Terceiro Reich e do cantor de pagode, o pagode gospel, está totalmente ligado à realidade que produziu o Facção Central, cujo fundador Dundum morreu recentemente. O Brasil descrito em canções do Facção como São Paulo, Auschwitz versão brasileira, só existe porque nosso país tem muitas, mas muitas afinidades com as ideias detestáveis do Adolfinho. Mas as conversas de academia, padaria ou Uber parecem ignorar isso. Passamos a semana inteira escutando: ah, isso é lá para as bandas da Europa. Aqui não tem esses casos. A mídia exagera muito. Aqui é todo mundo junto e misturado. Nosso povo não tem nada a ver com o nazismo, não. Só que a ligação entre nazistas e o Brasil não é nem atual. Na verdade, Adolfinho tem uma certa popularidade por aqui. Quem nunca encontrou um daqueles tiozões querendo ser o mestre dos magos do History Channel, falando sobre toda a história tem dois lados? Ele ajudou muito o povo alemão. A Alemanha se desenvolveu muito com Hitler. Ele colocou ordem naquele país. Até o Lula já meteu uma dessas, tá? Então basta puxar pela memória a quantidade de vezes que brasileiros falando merda sobre nazismo apareceram no noticiário nos últimos anos. Só que a coisa é muito pior e vai além do Monark ou do podcast Red Pill defendendo liberdade de expressão irrestrita. A história de amor entre o Brasil e o Terceiro Reich não começa agora. Para vocês terem uma ideia, apenas 8 anos após a fundação do Partido Nazista na Alemanha, no Brasil já havia uma representação oficial deles. Chegou a ser a maior célula nazista fora da Alemanha, com quase 3.000 integrantes registrados. Tivemos até o nosso próprio Führer, o infame Hans-Henning von Kossel. Entre 1928 e 1938, o partido teve sede em São Paulo e escritórios em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E a coisa não se limitou a isso. O Espírito Santo recebeu em 1936 uma missão oficial de médicos nazistas interessados em pesquisar a pureza racial dos imigrantes germânicos no Brasil. Também tivemos expedições nazistas na Amazônia como parte de uma política de aproximação diplomática entre os dois países. Durante a Segunda Guerra Mundial, inúmeros ministros e políticos demonstraram simpatia pelo eixo. Francisco Campos, Eurico Gaspar Dutra, Góes Monteiro e, claro, Filinto Miller.
este último aí é um caso à parte, tá? Filinto Miller, chefe da polícia do Distrito Federal durante a era Vargas, era tão fanboy do Adolfinho que até viajou para a Alemanha para conhecer a Gestapo e Himmler pessoalmente. Não surpreende que foi o próprio Filinto que cuidou da deportação da militante comunista Olga Benário para o Terceiro Reich. Só que, no fim das contas, Vargas acabou escolhendo os aliados na guerra e você pode pensar, bem, esses simpatizantes se certo? Não. Dutra foi o sucessor de Vargas e Filinto ainda teve uma longa carreira na política, inclusive sendo um dos grandes apoiadores da ditadura militar de 1964. Até nos anos 80, com o fim da ditadura, o nazismo deu as caras aqui no nosso país. Foi a época da famigerada Editora Revisão, que a partir do Rio Grande do Sul difundia livros de conteúdo antissemita e negacionista do Holocausto para todo o Brasil. Apesar de ter sido processada na justiça desde o início, só em 2003 os livros da editora foram definitivamente banidos do país e olha que o ministro Marco Aurélio Mello defendeu que não havia visto nenhum racismo ou preconceito nas publicações da editora. Ainda nos anos 80, quem não se lembra do terror que era sair para um rolê punk ou de metal e ficar com medo de apanhar dos carecas? Os nazi-pardos de bota só começaram a ser de fato combatidos com mais rigor depois que a TV Manchete, em 1992, exibiu no programa Documento Especial uma reportagem sobre os White Powers paulistas. E olha que já tínhamos nessa época a Lei 7.716 de 1989, que abertamente criminaliza a divulgação do nazismo no país. Talvez por isso, muitas figuras de extrema-direita começaram a disfarçar os termos e o linguajar abertamente supremacista. Afinal, agora ser um nazista orgulhoso podia valer uma estadia em Bangu ou na Papuda, tendo que dormir no chão com mais de 20 integrantes das tais raças inferiores. Um dos exemplos mais notórios dessa estratégia é a de um conhecido jornalista, astrólogo e fumante inveterado de derby que nos anos 90 começou a ficar famosinho no Brasil, o tal de Eu Lavo o Meu c****. Nem vou me aprofundar muito, que é feio bater em gente que já foi dar aula presidencial no inferno, mas façam o seguinte experimento. Comparem trechos dos livros desse cigarro humano que falam sobre marxismo cultural com partes do Minha Luta de Hitler que trata de bolchevismo cultural ou da influência judia nas artes. Vai ser difícil diferenciar um do outro depois disso. Tanto é verdade que muitos dos absurdos reacionários que os brasileiros começaram a espalhar pelas redes sociais nos últimos 20 anos têm a sua origem na obra do astrólogo defumado. Talvez a mais bem disseminada seja a balela de que o nazismo é de esquerda. Você já deve ter ouvido isso. E essa conversa não é à toa. Parte do sucesso da direita no Brasil é negar a história e vender a lenda de que apenas a esquerda é culpada por todos os males do mundo. Pode ser do chifre que você acabou de levar por culpa do feminismo até a guerra da Ucrânia. Tudo está na conta da esquerda. Quem não lembra dos brasileiros dando aula para a embaixada da Alemanha no Facebook, defendendo que o nazismo não era de direita? Os argumentos, normalmente, são do nível: o nome completo do partido era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Como pode ser de direita? Era o PT daquela época, horas. O governo do Bolsonaro, então, não foi um acidente de percurso não, viu? Segundo a antropóloga Adriana Dias, neonazis apoiam o Jair pelo menos desde 2004, há 20 anos. Em uma das cartinhas que o Mi trocou com eles, a missiva terminava dizendo: todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em um estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Ai, que lindo! Mais cedo ou mais tarde,
ele chegaria ao poder. E não se enganem com o fetiche pelas bandeiras de Israel. Ninguém ali vai usar bigodinho, suástica e sair gritando Sig Heil por aí. Se bem que no governo do Jair a coisa foi a níveis de descaramento que até retiro o que eu acabei de dizer. O slogan da campanha, Brasil acima de tudo, já era uma versão fiel do Deutschland über alles, de Hitler. Deus, pátria e família já era usado por nazis brasileiros e pelos integralistas na década de 30, há quase 100 anos. Durante o desgoverno do mito, tivemos ainda Roberto Alvim fazendo o ritual de misticismo nazi inspirado em Goebbels e Wagner durante transmissão oficial. Também enfrentamos o tal do brinde com copo de leite, uma simbologia supremacista atual feita pela maior gengiva do Brasil, Alan dos Santos, e pelo próprio Bolsonaro em uma das suas lives. Isso sem contar que um dos olavetes mais influentes do governo, Felipe G. Martins, o sorocabano, fez um gesto white power em pleno Senado no ano de 2021. Talvez o caso mais patológico desse nazismo popular seja a fanfic do Jair sobre seu bisavô que foi soldado de Hitler e perdeu até um braço na guerra. Só tem uma coisa, esse bisavô alemão chegou ao Brasil em 1883 e na Segunda Guerra Mundial tinha mais de 60 anos e morava em Campinas e não em Munique. Para a maioria das pessoas seria algo para se esconder, mas o Jair achou melhor inventar essa história. Vocês acham mesmo que isso tudo foi acidental? Não. Exceções no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza? Não de novo. É só mais um caso isolado que acontece todo dia em cada esquina? Definitivamente não. O projeto de país defendido por essa galera é a causa da realidade de desespero e horror descrito nas letras, não só do Facção Central, como nas do Racionais. Existe um projeto secular que transforma o país em uma guerra para muitos de nós. Uma guerra que desde 1500 obriga boa parte da população a lutar para contrariar a estatística. É o país que foi criado como um engenho para moer cana-de-açúcar e seres humanos. É o país de mais de 300 anos de escravidão que teve como política de Estado embranquecer a população, pois o povo preto era visto como causa de subdesenvolvimento. É o país que trucidou indígenas desde sua origem e criminaliza sistematicamente todas as expressões fora do padrão branco cosplay de gringo. Samba, carnaval, candomblé, umbanda e funk são vistos como criminosos até por parte da esquerda. Logo, não é surpresa para ninguém que um simples governo de conciliação de classes e reformista, como foi o do PT, causasse como reação o empoderamento de fascistas, nazistas e bolsonaristas. Esses caras sempre estiveram aí. A gente é que se iludiu que eles tinham ido embora. O netinho da SS, o senador judeu etíope, defensor dos macacos, Léo Lins e seu racismo recreativo são produtos de um mesmo país. Um país que deu muito certo. Como diz Luiz Antônio Simas, o Brasil é um projeto muito bem sucedido, fundado na ideia de exploração da terra, exploração dos corpos, genocídio do indígena e escravização do negro. Por isso, é mais que necessário fazer esse Brasil reaça dar errado urgentemente. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoia, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, e posso fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossas camisetas que estão no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que achavam que o latinazismo havia surgido com o advento do bolsonarismo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.